Olá! Essa edição do RTV Doc mostra o circo social como uma ferramenta de educação não formal capaz de transformar realidades e indivíduos a partir da inclusão e do trabalho com valores de cidadania. O Brasil é pioneiro na utilização de atividades circenses como método educacional. Hoje, o país é visto como referência e tem seus projetos como modelo no exterior, inclusive ações sociais promovidas pela Rede Circo Mundo e pelo Cirque du Soleil. Esse doc propõe uma reflexão sobre o cenário do circo social no Brasil, seu surgimento e sua proposta pedagógica. O professor Marco Antônio Bortoleto, da Faculdade de Educação Física da Unicamp, é um dos principais entrevistados desse trabalho, realizado por alunas da PUC Campinas, com orientação do jornalista Amarildo Carnicel. Confira! O circo social, para mim, é o encantar, é o levar o amor, levar a alegria. É realmente transformar pessoas e, se possível, transformar realidades sociais. É uma mudança da visão dele sobre ele mesmo e uma mudança da sociedade sobre ele. É o lugar daqueles que talvez não tenham lugar em lugar nenhum. O circo social, para mim, ele é bem mais do que ensinar circo para a população periférica. Social circus is using circus arts and creativity or arts for to do social interventions, to work with people, to help them to develop their well-being, to be better, and yeah, that's it. Social circus is all about social intervention using arts. Como a gente trabalha diversas questões da vida através do circo, ele sendo uma base, mas também sendo uma ferramenta, né? E às vezes esse contato com o circo, que não é só a técnica, mas é a convivência, é um espaço que às vezes muitas crianças e jovens não têm, principalmente dentro de casa. Social circus is a way to help youth, to help kids, to help young people, to help people to have a sense of belonging in society, accepting the marginality. It's not a question to include everybody and put everybody in the same form. It's to help them to live their marginality, live their art, live give opportunity to know that maybe it's another way to live. Qualquer grande instituição do mundo, ou qualquer pessoa que deseje trabalhar nessa área do circo social, tem o Brasil hoje como uma referência. Então, alguns projetos são realmente possuem, né, representatividade internacional, que é muito bom. Um exemplo disso é a própria Rede do Circo do Mundo, que hoje é um projeto social do Cirque du Soleil, coordenado pelo Cirque du Soleil, mas que acontece no mundo inteiro, da Indonésia ao Canadá. Esse projeto surge a partir das experiências brasileiras. Cirque du Monde is a social action from Cirque du Soleil. It's the social circus program from Cirque du Soleil. And it started 20 years ago, actually here in Brazil, in Rio de Janeiro, with Cesaro Afosemia, and in Montreal in the same time, with Paul Laporte, who was in Brazil and went to Montreal. He lived in Brazil for a while. He went to Montreal and convinced Cirque du Soleil to start a project. So it started in a very instinctive way. Ele totalmente envolvido com a experiência que ele tinha passado no Rio de Janeiro, ele criou no Cirque du Soleil um programa social chamado Circo del Mundo. We've learned a lot from Brazil and then we share our experience from Brazil in other places in the world. And now we also take other experiences in the world and share it here in Brazil.
Eu nasci no circo, né? Sou de família circense, faz 41 anos, né? Que é a minha idade. Comecei a trabalhar aqui no Padre Anchieta há 18 anos e a gente trabalha com multiplicadores. Eu já ajudava ela na oficina. Eu chegava da escola umas 6h30 e eu já ficava aqui com ela e eu ia ajudando quem tinha dificuldade, quem estava entrando agora, passava alongamento, passava as coisas. E aí ela começou a ter os projetos dela e ela falou assim, ó, toma conta hoje. Aí depois no outro dia, toma conta. Aí eu fui começando a pegar gosto e aí gostei de ficar. Aí eu optei por dar aula. Nós conhecemos através de uma vizinha, né? Que ela já frequentava e ela gostava muito. E a Gisele foi convidada para ir lá, para conhecer, né? A Viviane já fazia balé lá no teatro, no meu bairro. E aí ela conheceu o Resgatando o Circo, que é mais a parte do circo. E ela se apaixonou, assim, de primeira, saiu do balé e ficou só com o circo. Mas também quem me ajudou a começar o Resgatando o Circo foi uma das minhas amigas que me chamou para fazer. Aí quando eu comecei eu já gostei e não quis mais parar. Eu gosto de fazer as pirâmides. A gente faz, os maiores ficam embaixo e eu fico algumas vezes no topo. Eu faço o contorcionismo, que eu gosto bastante. A Pamela, ela não deixa a gente fazer coisas que a gente não sabe sem ajuda. A gente sempre faz o que a gente sabe e treina para ficar bonito. A Vivi é uma aluna nossa, menorzinha, e aí a mãe dela me encontrou na rua e falou assim, pelo amor de Deus, não para nunca de dar aula para minha filha, porque ela melhorou tanto na escola. As crianças chegam muito tímidas aqui, né? Aí depois da primeira apresentação e depois das aulas começa a interagir com os colegas aqui e aí elas começam a criar coragem para fazer as coisas, tomar frente para qualquer coisa, para falar, para apresentar. Se eu pego um aluno que vem dessa trajetória do circo social, onde ele tem voz, ele é estimulado a falar, ele é estimulado a refletir, a sua capacidade discursiva é outra. Então ela acaba criando pontes entre o que ela aprende no circo e o que ela precisa para a vida. Então seja do ponto de vista do respeito do outro, da autoestima, da valorização de que eu também sou capaz, a gente acaba enxergando uma grande contribuição das práticas circenses para a transformação de pessoas. É um circo que é preocupado com transformar a realidade social. Não só a partir do indivíduo, que isso é super importante, né? De gerar oportunidade para esses jovens e crianças, não só isso, mas também na esfera pública, de transformações sociais. Estava em uma escola quando eu era bem pequenininho, tipo, o infantil. Depois eu passei para o educandário e depois eu cheguei ao Projeto ICA com 9 para 10 anos. Há uns 5 anos atrás, eu comecei a fazer circo no CRASEST, que é o ponto externo do ICA mesmo. Eu comecei no CRAS, na minha escola, que tinha. Aí foi as professoras que falaram, divulgaram, que ia ter aula de circo. Aí eu me interessei, porque eu ficava na pracinha, o dia inteiro na rua, ficava brincando, capoeira, jogando bola. Aí eu resolvi entrar. Sinceramente, eu não tinha ideia do que eu ia fazer da vida, porque na escola eu não estava definindo nada. Daí quando eu cheguei no ICA, eu fui começando a ter aquela ideia, né, de, nossa, eu quero ser um artista circense, quero seguir nisso. Gostei muito, participei de todas as atividades, de circo, de música, de dança, de teatro. Na época eu gostava de tudo, só que o que mais me cativou, assim, que eu gostei, foi o circo por causa das apresentações. Eu tive muita oportunidade de crescer no circo, de apresentar, de mostrar para o pai e para a mãe o que eu sabia fazer, de viajar, conhecer outros lugares novos também. Acho que me cativou, me instigou por causa disso mesmo, pelas oportunidades que deu para mim. O espetáculo, ele tem uma função pedagógica monstra, principalmente os espetáculos que são apresentados na própria comunidade que eles vivem. Aquela comunidade passa a olhar para ele de forma diferente, né? Então ele não é aquele menino que vive correndo na rua, incomodando a vizinhança. Ele é aquele cara que estava no palco apresentando aquele espetáculo que era lindo, que eu me diverti, que eu achei bonito. É
É uma mudança da visão dele sobre ele mesmo e uma mudança da sociedade sobre ele. Na sede a gente tem uma estrutura, né, muito grande, né, de sala de circo que contempla todas as modalidades do circo, desde o aéreo até o malabares. A gente sempre trabalha a roda de conversa, onde a gente faz a acolhida, como essa criança chega. E através do circo, né, ela vai dominando mais as suas emoções, se conhecendo mais. E através disso vai tudo mudando, né? O modo que ela pensa, o modo que ela se posiciona, né? A interação dela com o outro, né? A interação com o diferente. O objetivo principal do circo social não é a formação de artistas, é realmente transformar pessoas e, se possível, transformar realidades sociais. O circo tem uma capacidade de acolher muito mais instantânea do que qualquer outro segmento artístico. Um garoto de periferia, um garoto de bairro, um garoto de projeto social se identifica muito fácil com a atividade circense. O perfil dos alunos do circo social ainda é um perfil de população majoritariamente negra, periférica, cujo acesso à cidade não se dá de forma democrática. O circo é o lugar daqueles que talvez não tenha lugar em lugar nenhum. E, portanto, encontro no picadeiro do circo uma oportunidade de expressão. Primeiramente, o Pombas Urbanas é um grupo de teatro que fundou o Instituto Pombas Urbanas, que com a ajuda da comunidade se mantém a biblioteca comunitária, mantém um teatro com programações culturais, todos os sábados para a comunidade, os cursos artísticos e todas as atividades são gratuitas. A ideia de projetos sociais que usam diferentes linguagens artísticas ou não artísticas para transformar a realidade de indivíduos e também de localidades, de uma sociedade, ela não é tão nova. No caso do circo, lá pela década de 1980 é quando alguns projetos começam a incorporar a linguagem do circo como uma das possibilidades, assim como pode ser a dança, o teatro, uma das possibilidades de linguagem que pode acessar as pessoas e, portanto, transformá-las. Eu era briguenta antigamente. Aí meu pai, sabe, ele ficava bravo comigo, só que agora ele fica muito feliz comigo. Eu melhorei na escola, parei de ficar conversando muito, que eu converso muito. Conversava, eu parei de conversar, prestei atenção mais na aula e fiz mais lição. Ia pra casa, ficava o dia inteiro sem fazer nada, até que um dia eu vim aqui no passeio com a escola, aí eu fiquei curiosa, minha avó veio aqui me inscrever. Antes eu era muito tímida, eu não falava com as pessoas, ficava quieta, e agora eu me soltei, não tenho mais vergonha. Chegava em casa, já colocava minha bolsa no sofá e eu deitava. Mas agora eu chego em casa, guardo a minha bolsa direitinho e dou, sabe, boa tarde, pai, boa tarde, mãe. Quer dizer, eu não fazia isso. Eu conheço também aí meninos e meninas que mudaram a sua perspectiva de vida, estavam na escola, estavam na família, mas viviam isso de forma muito automática. E que passaram a ter um projeto de vida pessoal, seja na escola, seja no campo artístico, né? Então, eu conheço meninos que botaram para si a meta de ser de um grande circo e que foram, inclusive, para o Circo de Soleil e começaram com o circo social. E em 96 surgiu a oportunidade de trabalhar na Escola Pernambucana de Circo. Foi meu primeiro encontro, na verdade, com o Circo de Soleil, né? Na verdade, porque através do Circo do Mundo eu já estava trabalhando no Circo de Soleil sem saber. E 2 anos depois teve uma audição, passei e estou aqui desde 1998.
através no começo da capoeira, depois da ginástica artística e o trampolim acrobático e, com certeza, o circo, me conectaram para conhecer o mundo. E hoje em dia estou aí, viajei em vários países, mais de 20 países. Graças a Deus vi minha casinha aqui. E estou ajudando minha família, né? Nunca esquecendo minhas raízes. Eu entendo o circo como um fenômeno bastante amplo e diverso do ponto de vista estético, técnico e também do ponto de vista da possibilidade de pessoas com diferentes perfis poder participar. Então, no circo você tem desde um palhaço a um trapezista, um malabarista, um acrobata, portanto, perfis muito distintos enquanto necessidade do uso do corpo ou qualidade artística. Essa diversidade ajuda muito o circo no âmbito social. Então, se eu tenho alguém que não é muito habilidoso com o corpo, mas é extremamente habilidoso com a fala, ele pode se transformar num excelente palhaço, por exemplo. O conteúdo que se trabalha no circo social não se correlaciona diretamente com o conteúdo da educação formal. As coisas, elas são interligadas, apesar de não serem iguais e nem tampouco se pretender ser um reforço daquilo que a escola faz. Não é reforço, é outra coisa. É construção de pensamento, é construção de oratória, é domínio do corpo, é estar em sociedade. What they learn in social circus is a way to communicate to each other. It's a way to socialize. It's a way to use creativity. It's a way to use alternative. It's a way to use marginality. It's exactly the opposite of conventional normal education does. A minha metodologia de ensino no circo social é amor, afeto, carinho, respeito. Em todo lugar que eu vou. Então tem criança que chega, o pequenininho que ajuda o outro, que vai ajudando, quem entrou primeiro, um vai passando para o outro. E a gente trabalha em círculo, em roda. Porque na roda todos nós somos iguais, somos os mesmos. Sometimes a kid who knows more can teach another kid and have that feeling of confidence. We like to sit in circles. We don't like to have that hierarchy. So it's very different between the education, the formal education, classic education, and education that we're trying to do, especially here in Brazil, who is very involved, very influenced by popular education. As crianças que faziam um curso de circo, crianças assim de 3ª a 5ª série, eles não sabiam ler e nem escrever. Uma dificuldade muito grande. Porém, a capacidade era enorme para aprender. Vamos juntar as duas coisas. Não dá para a gente ficar aqui, né, só ensinando o circo, sendo que existem problemas muito maiores. O social conseguiu entrar no circo para trabalhar com tudo isso do circo. Foi muito fácil até, né? Porque assim, como é que eu vou falar das drogas? Como é que eu vou falar da prostituição? Como é que eu vou falar de alguma coisa que simplesmente falar, a criança, para eles não. Se eu encantar elas, eu primeiro encanto, aquela coisa bonita delas assim, depois as outras coisas vai acrescentando. Desafios é passar a transformação mesmo. É conseguir transformar o universo da criança que tem problema em casa, ou o pai é alcoólatra, ou algo desse tipo, que ele chega aqui no espaço do circo, que ele esqueça esse problema e consiga ganhar valores para a vida e consiga transmitir bem na sociedade. A gente não pode fechar o olho e falar que todo mundo tem a mesma oportunidade. A sociedade hoje está estruturada de uma maneira que todo mundo tem oportunidades diferentes e bem selecionadas. Hoje um jovem cresce e é capaz de dizer que o máximo que ele vai conseguir ser é um operador de telemarketing. Que talvez quando ele tiver 20 anos, ele vai trabalhar num caixa de supermercado. Alguns chegam no projeto sem perspectiva. Eles estão tão rotulados sobre incapacidade. Eles acreditam tanto nessa incapacidade que não projetam a vida para além daquilo que é. Tem crianças que chegam aqui que o pai não liga, que passam necessidade, que a família não se importa. E aí, chegar aqui e poder mostrar para elas que a gente se importa com o que elas fazem, que a gente ama o que a gente faz, a gente está aqui para... Quando elas quiserem correr aqui com a gente vai estar aqui para apoiar. Isso é o que me deixa mais
mais contente. No trampolim de parede tem essa coisa da superação. No começo tem toda aquela dificuldade de você conseguir subir na altura do muro, né? Só que do momento que você começa a subir, entender como o trampolim funciona, você começa a enxergar outros horizontes. E a vida, às vezes, é assim. Você passa por aquela dificuldade, você vê que é capaz, mas você ainda não está lá ainda. Demora um tempo para você chegar naquele objetivo de subir além, se superar, né? Além do muro. Uma das consequências dos projetos de circo social é pessoas, um número pequeno, mas um número de pessoas que querem se transformar em artistas. Aquele jovem, aquela criança que iniciou um processo pedagógico, ele acaba gostando, continuando, enfim, chega um momento que ele fala, eu também quero ser artista. Pretendo sim ser educador e se eu conseguir, se eu chegar no nível que eu penso ser bom, virar um bom artista da rede de circo ou qualquer outro lugar. Bom, assim que eu consiga me identificar com o que eu faço. Nunca imaginei, eu achei que eu ia fazer aula normal, assim, e depois ia sair, ia trabalhar em empresa ou em supermercado, que eu tinha vontade de trabalhar no supermercado, mas eu nem imaginava que eu ia gostar tanto do circo, que eu ia ser monitor e depois educador. Era quase incomum uma pessoa como eu conseguir entrar na faculdade. Não importa de onde você vem, o que você for fazer, aonde você for entrar, você tem que resistir, você tem que se fazer presente. E às vezes, essa troca, esse entendimento, a gente entende assim, com circo, fazendo arte, trocando. Eu acredito que os projetos sociais de circo bem estruturados e que estão trabalhando de forma bem séria e organizada, eles estão fazendo isso, ou seja, abrindo caminhos para que jovens que até então tinham uma perspectiva bastante restrita, tenham uma perspectiva mais ampla e só essa contribuição já é bastante significativa. Então, através do circo, a gente tenta trabalhar com eles os valores, compartilhar, ser solidário, ajudar, a questão da cooperação, as brincadeiras, as dinâmicas, não é a técnica em si, né? É o encantar, é o levar o amor, levar a alegria, sabe, com respeito, com dedicação, com cuidar um do outro. Então as trajetórias são muito diferentes. Eu acho que esse que está na essência do circo social é isso, é a reconstrução dos seus próprios projetos de vida. Eu posso qualquer coisa que eu quiser, né? Tem um caminho que eu posso trilhar para isso. Através no começo do circo social, né? Eu pude realizar meu sonho de ir além do que eu estava vendo e poder ajudar as pessoas como eu queria ter ajudado na época. Ainda continuo contribuindo para que outras pessoas, outras crianças, que assim como eu, que sonham viver além do muro, possam subir e enxergar o que eu estou enxergando. Essa leitura, essa força a gente encontra no outro, a gente encontra na arte, a gente encontra no circo. E essas perspectivas devem existir sempre. Nem todo mundo vai ser circense. Mas a experiência do circo sempre vai estar com ele em qualquer lugar que ele vai, em qualquer coisa que ele faça. Isso é o mais importante. Tem gente que sai daqui e vai ser produtor cultural. Tem gente que sai daqui e vai montar uma loja. Tem gente que sai daqui e monta a sua família. Mas a maneira que ele monta o seu destino, com certeza, é diferente. É com mais possibilidades, é com mais conhecimento, é com muito mais clareza, é com muito mais valor. Thank you.